Meus amigos, empate é importantíssimo, né? Eu sei que a gente não jogou bem, mas enfim, a gente vai falar sobre a proposta, né? O adversário também não jogou bem. Então a gente vai primeiro avaliar aqui rapidamente como é que o time entrou em campo e aí no final a gente olha a tabela e faz uma avaliação geral aí do resultado. Legal? Bora lá dar uma olhadinha rapidamente aí como é que o Paysandu entrou, né? O Paysandu entrou ali numa espécie de, se a gente, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Para a gente ser didático, a gente vai entender que o Paysandu entrou com 4-3-3, quatro jogadores no meio de campo, desculpa, 4 jogadores na zaga, né, entre eles a lateral, 3 jogadores no meio e 3 no ataque. Né? Isso muda muito conforme o jogo, conforme o ataque, conforme, às vezes, por exemplo, o Marlon é um exemplo muito claro, né? Ele é um cara que às vezes joga pela ponta, mas ora, de vez em quando está ajudando, inclusive, a tentar ser o criador e às vezes, inclusive, a tentar ser um volante e vice-versa. Então, isso muda muito conforme ali, deixa eu acho que tá chorando aqui meu áudio. Isso muda muito conforme o desenrolar do jogo, né? Ou se ataca, ou se defende. Mas em termos de característica de jogador, a gente pode dizer que foi isso, né? Um 4-3-3. E o Claudinei gosta muito de jogar com isso. Né? Eu vejo muita gente falando que ele joga com 3 zagueiros. É uma possibilidade, né? Mas se você pegar uma média, ele joga o Luan muito mais como um lateral que pouco apoia, e ontem eu vi, inclusive, ele apoiando umas 2 vezes contra o Avaí. Então, ele joga como uma espécie de lateral que não apoia nem o Luan, nem o Heverson, e Novilho e Thalisson ali como zagueiros de miolo. Né? Então, eu sempre digo que ele joga os laterais ao modo antigo, né? Mas às vezes você vê que ele fazendo uma espécie de 3 zagueiros, liberando um pouquinho mais com o Heverson. Né? Mas, para ficar mais didático para vocês, vamos entender que foram 4 defensores aí, né? 2 laterais e 2 de miolo. Né? No meio de campo ele entrou com 3 volantes de característica, o Vilela sendo aquele cara mais como um primeiro volante, o Anderson Leite um segundo volante, mas eles se revezavam muito, eles jogavam muito mais os dois ali plantados, e o Ronaldo Henrique tentando ser esse cara da criação. Né? O Ronaldo Henrique, a gente vai falar já de cada um, mas achei que o Ronaldo Henrique um pouco apagado aí nesse jogo. E já no ataque, ele colocou ali um trio no ataque, né? O Diogo no comando de ataque, Vini na direita e Marlon na beirada esquerda, né? O Vini substituindo aí supostamente o Rossi, muito embora o Rossi também esteja jogando aí de 10, e o Marlon na sua posição que vem jogando geralmente aí numa média da temporada, né? O Marlon jogou como uma espécie de 10 criador lá contra a Ferroviária. Mas bora ver cada posição, né? Cada área ali do time bicolor. O Gabriel Mesquita, cara, vem se firmando aí como realmente um goleiraço, né? Acho que o Matheus já era, né? Como a história perdeu o Matheus. Claro, ele teve ali 2 boas defesas, mas também não dá para dizer que o Avaí pressionou de modo que teve chances efetivas. Né? Ele teve 2 boas defesas, mas também não foi aquele goleiro milagreiro. Né? Aquilo que eu sempre digo, eu quero é que nosso goleiro seja assim. E ontem foi um exemplo disso. Jogamos fora contra um time do G4 e não foi aquele goleiro milagreiro. Foi o goleiro que, quando precisou, ele apareceu bem. É isso que a gente quer. Né? Eu até brinco, né, comparo lá com o nosso rival. Eu não quero um goleiro que nem do rival, não, assim, que esteja fazendo milagre sempre, porque uma hora esse milagre não vai sair, né? Então o Gabriel está sendo ótimo, quando precisa ele está lá e defende, 4 jogos, apenas 1 gol, então bem interessante isso aí. O gol que ele levou, inclusive, nenhum foi culpa dele, o gol lá contra o Cuiabá foi um balaço de fora, nenhum goleiro pegava aquilo, nem o Neuer, e contra o Criciúma, desculpa, contra a Ferroviária foi aquele apagão, né? Ele saiu vendido porque o cara deu aquela bola sem peso, e aí, pô, cara a cara não tem como. Então, muito bem o Gabriel, né? Goleiro não inventa, né? Defesas fáceis, então sai muito bem, cara. Ele sai, eu acho que ele sai até demais, é impressionante. Ele chegando, né? Ao contrário do Matheus Nogueira. Eu também não quero crucificar aqui o Matheus Nogueira, né? Eu sempre digo, é um ativo do Paysandu, o contrato é de 5 anos, então não vamos crucificar um ativo nosso, não, tá? Até porque, galera, é aquilo que eu sempre falo, aqui o papo é de torcedor para torcedor, né? Não é um papo de imprensa para torcedor. Então, a gente está aqui para defender o clube, né? Não trabalho no Paysandu, não conheço o presidente, não sou sócio, mas é aquela história, a gente vai criticar quando tem que criticar, mas acima de tudo é defender o clube, né? Então, o Matheus Nogueira, legal, eu acho que é um zagueiro, um goleiro bom para ficar na reserva, né? É como se tivesse uma espécie de reserva de luxo, né? Porque o Gabriel está muito bem, né? Já ali no miolo, né, propriamente dito, Thalisson Novilho,
O Novilho melhorou um pouco em relação à Ferroviária, ele deu muita mancada à Ferroviária, a gente deu um desconto por conta do campo encharcado, mas ontem ele ainda deu ainda ali umas vaciladas ali, né? Mas enfim, de qualquer forma, é um zagueiro estável. O Thaleson, então, nem se fala, né? Manteve aí atuação boa. Nas laterais, e aí eu vou botar umas aspas aqui, laterais, né? Porque eles fazem muito mais às vezes ali, compondo um terceiro zagueiro. Luan Freitas, ok, inclusive ontem até, surpreendentemente, deu uma subida, é um defensor que vem evoluindo muito, o Luan Freitas, né? O Heverson já demonstrou que para marcar, né? Infelizmente não tem todo esse poder. Eu, inclusive, quando ele jogava no Novo Horizontino, ele sempre jogou com 3 zagueiros e ele apoiando. Então, essa função aí para ele, né, é uma função complicada. Inclusive, o meu parceiro Bruno, lá o Bruno Alves do Bruno, ele falou um ponto que eu achei também interessante, tá? Eu acho que nessa janela o Paysandu tem sim que contratar um lateral. Eu gostei da sugestão dele, sobretudo na lateral esquerda. Porque olha só, na direita a gente tem o Edilson, que é um cara de muita profundidade, tem o Brian e agora tem o Luan Freitas, que está se mostrando aí como um lateral, né? Então, de fato, eu concordo com o meu parceiro aí, Bruno Alves, lá do Bruno News. Eu acho que a gente está necessitando sim de um lateral, seja um lateral bom para apoiar ou um lateral bom para defender. O Jefferson já mostrou que tem lá o seu cacuete, né, de apoio. Lembra que ele fez um gol contra o CRB, foi ele que deu o passe contra a Ferroviária. Eu achei que ele foi muito bem contra a Ferroviária, apoiou quando necessário e os apoios dele foram bem interessantes. Então, eu acho que ele vai dar muito bom com o Garcês ali, né? Já que o Garcês apoia, o Garcês é um cara que tem muita profundidade também. Eu acho que ele vai se entender bem quando o Claudinei liberar ele. Porque lembra, ele não está jogando como um lateral que apoia muito, né? Então, a gente tem que ser honesto também, né, galera? Não vamos cobrar do cara aquilo que ele não pode fazer. Não vamos cobrar apoio dele se a gente vê, tá na cara que o Claudinei não quer que ele apoie, né? Por enquanto, o Claudinei quer que ele fique ali meio que guardando uma posição. Então, é um jogador, vamos dizer assim, ok, né? É um jogador ok. Já no nosso meio de campo, Vilela, como sempre, né, para variar, levou logo o amarelinho dele ali, ainda no primeiro tempo, né? Então isso aqui é preocupante, né? A gente brinca que é legal, que é o cão de guarda, mas isso é preocupante, porque ele leva amarelo muito no início do jogo. E, pô, o cara que joga primeiro volante, levar um amarelo, né? É complicado. Enfim, por outro lado, também se demonstra uma vontade dele, né? Mas acho que ele pode dosar isso. Ele é o rei do cartão amarelo na Série B. Tem 7 cartões amarelos em 9 jogos, né? No total, mais um vermelho, são 8 cartões em 9 jogos. Em média de um cartão por jogo é muita coisa, né? Anderson Leite muito bem, um cara muito tranquilo, né? Muito voluntarioso, gostei muito, né? Eu vou até dizer para vocês, tá? Não sei se é aquela história de boa impressão. Gosto muito do Vilela, né? Até fiz um textão para ele, comparando que a galera quer achar um Sandro Goiano em pleno 2025, né? A gente não está em 2022 para ser Sandro Goiano. Gosto muito do Vilela, acho que ele é um jogador muito identificado com o Paysandu, mas o Anderson Leite está ali, né? Chegou chegando, né? O Anderson Leite me parece que não é o titular, não vai ser o titular. Ele só entrou aqui porque a gente não tem o Ross, que estava fazendo a criação aqui. Então eu acho que o Anderson Leite tá ali, isso prova que é um cara que tá no páreo, né? O Ronaldo Henrique acho que foi decepcionante, né, galera? Porque o Claudinei entrou com essa proposta de ter um time né, postado para tentar se segurar. No entanto, ele foi esperto. Ele disse, bem, eu vou botar no Ronaldo Henrique, que é um volante, mas é um volante que tem bom passe, que apoia bem. Mas o Ronaldo Henrique muito, sei lá, parece que estava meio fora de forma, perdeu umas bolas bobas. Não gostei muito do Ronaldo Henrique também, mas sou fã do Ronaldo Henrique. Gosto muito do futebol dele, né? Contra a Ferroviária jogou muito, é um cara que tem muita qualidade, né? É um jogador classudo, por isso que tem até a resenha lá do Tony Kroos, né? Que o Tony Kroos teria elogiado ele, mas é só uma resenha mesmo. Mas é um jogador. Acontece, né, galera? Acontece, o cara não vai arrebentar sempre, né? Nas pontas, né, nas beiradas aí, desculpa. Nas beiradas a gente teve o Vini. Eu acho que o Vini subiu um pouco para a cabeça, né? Como ele jogou muito no Repá, e aí contra a Ferroviária ele foi ruim, né? Contra o Campo Alagado. Eu acho que subiu um pouco para a cabeça dele. Ele fez umas 2 jogadas assim, inclusive uma ele tentou dar umas lambretinhas ali, umas pedaladas na frente da nossa área, né? Então não gostei, mas de qualquer forma ainda tem crédito, né? Porque ontem o time entrou para se defender, então não dá para exigir muito dos atacantes. O Marlon é aquele jogador de sempre, né? Operário, voluntarioso. Ora ele está no meio, ora ele é beirada, ora ele está lá na área. Então é um jogador, galera, que entrou e é um jogador que ele cai nas graças de todos. É só parar para pensar.
O nosso primeiro técnico lá, o Márcio Fernandes, depois o Luizinho, agora Claudinei Oliveira. Todos os técnicos prestigiam o Marlon. Ou seja, é aquele cara que é operário, né? O cara é voluntarioso, joga em qualquer lugar, briga, marca. Então, agora que ele voltou a ter confiança, que voltou a chutar, fez o gol contra a Ferroviária, deu um senhor de um chute contra o Avaí, quase faz o gol, um chute de efeito, inclusive, né? A gente ficou na dúvida no replay ali se pegou ou não no zagueiro, mas me parece que foi muito mais efeito do que pegar no zagueiro. Então, para você que não gosta do Marlon, eu não morro de amores por ele. Eu acho ele ruim, mas não morro de amores por ele. Para você que não gosta, se acostume que o Marlon não vai sair do time, nem com esse técnico, nem com Deus o livre que venha do técnico, te espera que não, porque ele já provou que é um jogador que cai nas graças aí do técnico. No comando de ataque veio o Diogo, né, que infelizmente teve que ser substituído, estava fazendo muito bem aquele papel de paredão, né, segurava a bola, e isso para o Paysandu, para quem queria segurar o empate, era essencial, porque a bola chegava nele e ela não voltava não. Chegava nele, ele segurava mesmo, os defensores do Avaí só paravam ele fazendo falta, porque ele é muito grande, né, ele abre a zona dele, então infelizmente teve que ser substituído por uma mini concussão, vamos dizer assim, mas já disse que está tudo bem, né, foi que ele machucou a cabeça lá contra a Ferroviária, mas disse que já está bem, né. Sentimos muita falta dele, o Claudinei até apontou isso aí, né. Já os reservas, né, Brian entrou ali para tentar, gostei, olha gente, isso que eu acho legal, né, quando está no início, não sei se é porque está no início, a gente morre de amores por técnico quando está no início. O que ele fez? Ele tentou colocar o Brian para que o Brian tentasse surpreender, né? Então o Brian fizesse uma espécie de ala. Né? Como o Brian tem um bom passe, apoia bem. Gostei da ousadia nele, né? Denner é jogador muito interessante, tá? Muito interessante. Não me parece que ainda é a nossa solução dos problemas como o cara criador, né? E o criador pode ser um volante, por exemplo, o Ronaldo Henrique é um criador, né? O Denner, que eu chamo de 10, né, entre aspas, aí, é um bom cara, né? Mas acho que é um bom cara para compor elenco. Ainda não acho que é o cara que vai tirar o coelho da cartola pra gente, né? Acho que não é o 10 ainda que resolve o nosso problema. Martinez entrou bem também ali, né? Meio que no fogo, mas entrou bem. O Wendel, eu acho que ele não jogou bem, mas ele foi muito prejudicado pelo estilo do jogo, então ele ficar muito isolado lá, já que o time ficou esperando, né? Tentava ser reativo e o nosso time não teve nenhuma jogada de saída rápida, né? Isso preocupa um pouco, porque como é que a gente vai jogar contra adversários fora, jogar em transição, se a gente não, né, não tinha uma saída rápida? Mas bora dar um desconto, galera, porque não estava nem Rossi, nem Garcês, que coincidentemente são nossas válvulas de escape, né? Rossi pela direita ou pelo meio, quando ele joga pelo meio, e o Garcês, então, nem se fala, que aterroriza pela esquerda, né? Marcelinho, que virou o talismã do Claudinei Oliveira, né? Não teve tempo de fazer muita coisa. Repito, muito por conta aí do estilo de jogo, né? Então, a gente tem que dar um desconto para todo mundo que está no ataque, né? E como a nossa defesa não levou o gol, então tá tranquilo, né? O único defeito que a gente pode pontuar é que a gente não teve, vamos dizer assim, a gente não teve uma saída de transição, né? Uma jogada de transição. E aí a gente dá um desconto porque não estava nem Rossi e nem Garcês, né? Quando esses jogadores estiverem e não sair jogada de transição, é para a gente começar a se preocupar, né? Porque se a gente vai jogar fora, enfrentar um Curitiba da vida, um Atlético Paranaense na vida, a gente tem que ter transição, tá? Bem, a rodada ainda não terminou, né? A gente ainda está ainda no meio de rodada, né? A gente sempre faz um balanço, então quando a gente fizer o balanço, a gente vai ter um controle um pouquinho melhor, mas de qualquer forma o Paysandu ele nem perde posição e nem ganha posição, porque o Amazonas já perdeu, aliás, pode perder para o Atlético, né? Vamos secar o Atlético aí, ele pode ser que ele perca ponto perca posição para o Atlético. Não é possível que o Atlético vai ganhar o América Mineiro, né? Nessa segunda-feira lá no Independência, né? Não é possível. Vai pelo menos um empate aí, porque é aquilo que eu falei para vocês. Eu considero ainda quem não bateu os 25 pontos, né? E aí, se tu quer lutar contra o rebaixamento, pela matemática, quem não fez 25 pontos vai ter que brigar com a gente. E aí a gente tem que secar quem não fez 25 pontos, certo? E se tu quer mais sonhador, tu quer brigar lá em cima, também a gente tem que lutar para quem está no meio de tabela. Por isso que é aquilo que eu sempre digo, né? Estou sendo até repetitivo. Sair da zona de rebaixamento é pensar em acesso. Então, quem sonha com acesso, também sonha em sair da zona e vice-versa. Porque tu sair da zona, tu tá já, como tá muito no início, é meio que consequência tu pensar no acesso, né?
Mas enfim, como eu sei que muita gente é cauteloso, bora devagar, né? Eu, por uma questão matemática, não penso meio assim, mas enfim. O importante nesse momento inicial agora é sair da zona e a gente já está aqui em 17º. Provavelmente não vamos sair dessa posição, né? Só se for muita zebra o Atlético ganhar, assim como ganhou lá do Goiás, mas acho que não vai ganhar, não. A zebra que Deus já tinha que dar. E se Deus quiser, sair aí. Nosso próximo jogo vai ser lá contra o Atlético Goianiense. Vai ser um jogo muito cascudo. O elenco do Atlético Goianiense é um elenco bem forte, né, em termos de contratação, mas eles suaram para virar o jogo contra o CRB, né? Suaram para virar o jogo contra o CRB. Beleza, meus amigos? Bem, então não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque quase todo dia a gente tem vídeo aqui do Papão. Bom, forte abraço e até a próxima.